Vibradores, vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo, o Dibre da Vaca. Dessa vez estamos aqui para falar sobre o clássico, né? O clássico Corinthians e Inter, Coringão 2, Colorado também 2, Balbuena e Yuri Alberto para os donos da casa, Alemão e Alan Patrick para o time de Brother Menezes. Empate colorado, um jogo bom, interessante. O Inter abriu o placar muito cedo, teve chance de ganhar, tomou a virada, uma falha daquele jeito do Daniel, mas eu vou deixar para o Rodrigão falar depois sobre isso. E conseguiu empatar com um belo gol de Alan Patrick. Sim, enfim, jogo com muitas chances, mas sem mais delongas, se inscrevam no canal, cliquem no botão joinha aqui embaixo, curtam o vídeo, comentem e compartilhem. Rodrigão, seja muito bem-vindo. Como vai, o amigo? Cara, tudo certo. E contigo aí, meu querido? Tudo bem? Tudo certo, né, meu velho? Tudo certo. O fim de semana sem jogo do Grêmio é só alegria. Que porcaria que tu tá, né, tia? Que porcaria, cara. O Grêmio jogou na sexta, ganhou, então assim, ó, cara, não estragou meu fim de semana leve. Só Tá bom, alegria, só azar. alegria. E daqui a pouco, inclusive, tem um jogão do US Open de tênis, então só me preparando para Medvedev e Kyrgios, que ó, jogaço. Mas, enfim, meu querido, 2-2 Inter e Corinthians, o Inter segue sem vencer na Neoquímica Arena, abriu o placar cedo, tomou a virada, frangaço, falha grotesca de Daniel, empatou, poderia ter virado, mas acabou mesmo no empate. O que tu achou da partida? O que tu viu desse jogo, meu velho? É contigo. Cara, foi um bom jogo, né, Fernando? Acho que foi um duelo interessante de duas equipes que estão lá no topo da tabela, né? Que estão brigando pau a pau para ver quem é que vai ser o segundo colocado, podemos dizer assim, no Brasileirão, né? Porque se não tiver nenhum escorregão, assim, o Palmeiras vai levantar esse caneco. Mas eu acho que tanto o Corinthians, que teve um início bem avassalador e depois começou a dar umas tropicadas pelas demais competições, e o Inter, eu acho que eles são times para proporcionarem para a gente, para o torcedor, um bom jogo que nem foi hoje, né? A gente comentou, o Inter fez um gol bem cedo com o alemão ali, com 40, 50 segundos, uma jogada individual dele, né? De briga, de raça, Isso. de luta, e um petardo de canhota ali para abrir o placar, sem chances para o Cássio. Só que depois, né, o que já era de se esperar, o Corinthians ir para cima, pressionar e tudo mais, conseguiu um gol, depois uma cobrança de escanteio ali com o Balbuena, e no rebote do Daniel, né, cara, que nojo aquela bola ali, bola sobrou Coisa nos pés ridícula, do Yuri cara. Alberto, cara, é uma bola bizarra, assim, né, que, pô, joga pro lado, entendeu? Bota para escanteio, né? É que aquilo, a gente sabe que o goleiro tem a confiança para fazer a defesa, de repente a bola mudou ali um pouquinho a direção, uma coisa assim, né? É a fatalidade do futebol, só que o goleiro é uma linha muito tênue entre o acerto e o erro, né? Então, quanto mais Exatamente. tu puder evitar de estar em cima dessa linha, tu evita. E ali eu acho que faltou um pouco de malandragem, de experiência para o Daniel e botar aquela bola para o lado. Ele tentou encaixar, a bola sobrou, o Yuri Alberto fez o gol. E foi um chute Cara, assim, fraquinho, né? né? Não foi um grande chute, não foi um grande chute. A bola tinha o endereço do gol, ela ia bem no canto, Sim. o que dificultou a defesa, né? O que fez o Daniel ter que se esticar bastante. Mas tu viu que ali foi o encaixe do corpo, foi uma mudança ali, talvez que a sensação que me deu, assim, a bola deu como se fosse uma triscadinha num pedacinho ali, o morrinho artilheiro, podemos dizer assim. Exatamente. Mas não justifica o erro, né? Tanto que o Cássio teve uma defesa muito similar que ele fez, ele jogou a bola para escanteio para não se complicar no segundo tempo ali. Exatamente. Mas logo depois, assim, que o Inter tomou o gol, eu acho que o Inter sentiu muito o gol. O Corinthians teve mais chances, teve mais a bola, teve mais possibilidades até de ampliar o marcador. Na segunda metade ali do primeiro tempo, o Inter tentou alguma coisa, uma escapada que outra, e foi ter uma chance real ali com o Maurício, bem no finalzinho do primeiro tempo, que ele obriga o Cássio a dar uma triscadinha, a bola
pega na trave, e na volta ainda o Depena bate de direita e a bola passa bem próximo ali acho que até foi de esquerda, a bola passa abrindo, passa bem perto do gol do Cássio. E no último, acho que o último lance ali do primeiro tempo, o Corinthians ainda tem a chance de fazer o 3-1, que praticamente decretaria a vitória, né? Com o Roger Guedes e o Bustos consegue tirar a bola ali no cantinho. Mas o Inter não foi tão bem no primeiro tempo, ele conseguiu algumas jogadas, conseguiu reter a bola, mas o Corinthians era bem mais perigoso. No segundo tempo, eu acho que daí o Mano fez uma mexida bem interessante, né? Que foi colocar o Alan Patrick no lugar do Depena. O Depena já tinha até tomado o cartão amarelo e já estaria suspenso para o próximo jogo. Mas ele colocou o Alan Patrick e eu achei bacana porque ele não movimentou o que seria o normal, né? Tirar o Maurício. Ele deixou o Inter com a ideia dos dois atacantes, às vezes três, com o Maurício um pouquinho mais pelo lado direito. O Alan Patrick se juntando a esse trio ofensivo, né? E jogou o Inter um pouco mais para dentro do campo do Corinthians. Acredito que, cara, o Inter foi bem no início do segundo tempo, conseguiu ter algumas chances. O Corinthians praticamente não chegou na intermediária do Inter, né? A bola ficou com o controle do Inter. E aí, claro, com as trocas que o Mano foi colocando, colocou o Edenilson, tirou o Johnny, o Maurício estava bem cansado no segundo tempo, foi sacado para a entrada do Pedro Henrique. Acho que o Inter melhorou, mas também o treinador do Corinthians fez umas mudanças que puxaram o Corinthians um pouco mais para trás, e aí deram mais campo para o Inter, que foi beneficiado ali, né, por uma boa troca de passes, né, e um giro rápido do Alan Patrick, que já domina ajeitando e dá uma bela chapada no ângulo do Cássio, para empatar a partida. E aí depois, né, foi um jogo mais disputado no meio campo, muito perde-ganha. Eu achei que tanto o Corinthians como o Inter, eles tentavam criar rápido, né? A questão da transição, os dois times eu acho que tem isso como proposta de jogo, uma transição rápida com vários jogadores chegando, né, para agregar no ataque. E aí por causa disso ficou muito aquele perde ganha no meio campo, aquele bate-rebate, zagueiro espana, lateral espana, e foi assim que se desenhou praticamente todo o segundo tempo. Depois o Inter colocou o Brian Romero ali no lugar do alemão para tentar mais uma coisinha que outra, mas não conseguiu ser acionado. O Lisiero também entrou na vaga do Wanderson. E aí só a pena foi aquele último contra-ataque aos 50 minutos que o Pedro Henrique pega uma bola limpa e aí ele erra passado, né? Ele deixa a bola para trás e o Inter estava partindo num 4-3, era 50 minutos. Tu viu que os jogadores do Corinthians estavam exaustos, era só os jogadores com gana do Inter chegando. E aí ele pisa na bola, erra o passe, o juiz apita. Mas, cara, eu acho que foi um bom jogo para o que se desenhou. Eu acredito que o ponto para o Inter tenha sido bom, porque o Inter poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem de 2 gols, perdendo, né? Então, por mais que no segundo tempo... Uma desvantagem, né? Por mais que o Inter tenha feito um bom segundo tempo, acho até num contexto geral, uma partida boa, eu acho que o empate fica de bom tamanho pelo que as duas equipes fizeram. O Corinthians foi bem melhor no primeiro tempo, conseguiu os gols. O Inter foi um pouco melhor do que ele mesmo no segundo tempo e não tão melhor do que o Corinthians, porque também o Corinthians praticamente inexistiu ali no segundo tempo. Mas o Inter conseguiu trazer um ponto para cá, né? Volta ali para o G4, se eu não me engano, ficou em quarto lugar ali. Isso, em quarto. Empatado com o Corinthians em ponto. Empatado com o Corinthians. E aquilo, né? O Inter empata demais, tem poucas vitórias, então ele vai ter que, de uma certa forma, se ele quiser alguma coisa mais na frente, vai ter que começar a ganhar mais, né? E tem que impor mais o seu jogo. Mas eu acho que foi uma boa partida do Inter, cara. E também pelo Corinthians, pelo histórico todo, por essas questões todas que tem, questão de torcida, mobilização extracampo e tudo mais, eu acho que eu fiquei satisfeito com o que eu vi do Inter. Cara, eu concordo contigo, eu não tenho muito o que acrescentar. Eu vi 2 tempos bem distintos, né? Um tempo mais do Corinthians e o segundo mais do Inter. Mas o primeiro tempo que foi mais do Corinthians foi mais o Corinthians sendo assustador do que o Inter no segundo tempo. O Corinthians foi melhor, tendo mais chances. O Inter foi melhor, mas mais evitando que o Corinthians fosse perigoso. Não levou o mesmo perigo que o Corinthians levou. Só que aquela coisa, o Inter
fez um gol cedo, teve alguma chance até no primeiro tempo, embora tenha sofrido muito mais. E no segundo, foi o Corinthians sentado no resultado e o Inter tentando. Só que é aquela coisa, o Corinthians sabe que o Inter odeia ter a bola. Então é aquela coisa, 2-1, toma a bola. Vocês querem fazer alguma coisa, ó, se vira. E o Inter, a gente sabe que não é muito bem a do Inter, né? O Inter gosta de entregar a bola, pegar a bola no contra-ataque e se mandar. O Inter não gosta de ter que ele construir, ele criar. E o Corinthians soube usar isso no segundo tempo, embora eu ache arriscado, tanto que foi arriscado, né? Abdicou do ataque. Não só abdicou, né? O Inter marcou também, não... como tu falou da mexida do Mano Menezes, povoou mais o setor de ataque do meio, deixou o Corinthians mais esnucado lá, de não conseguir sair, e ao mesmo tempo o Corinthians estava satisfeito com o resultado, então meio que se satisfez, não dá pra sair, mas então vamos tentar sair mais escapada e tal. Só que aquela coisa, é um jeito perigoso de jogar, porque se tu toma um gol como acabou tomando, né, no gol do Alan Patrick, a coisa entorna, que até agora que a gente faz, programamos para isso, tomamos, sabe? Então, no Ficou geral, o sem empate saída, né? foi... Fica sem saída, exatamente. O empate foi um placar mais justo e tudo mais. E, cara, eu queria citar que eu achei interessante o jogo de hoje, mais uma vez mostrando como o Inter acertou nas contratações, né? Que o Inter, mais uma vez, resolveu o jogo, melhorou o jogo com o banco, sabe? Entrada do Alan Patrick, né? Principalmente. O Pedro Henrique também entrou depois, né? Então, tipo, o Inter começou não, finalmente tem um banco, consegue mudar partidas, mudar panoramas, mexendo. Não é aquela coisa que tu via ano passado, ano retrasado, que tu olhava pro banco e não tinha Só ninguém. gurizada. Só gurizada. Não tinha ninguém, não vou dizer melhor, mas pelo menos do mesmo nível dos titulares, que pudesse, tipo, dar uma outra dinâmica por ser de uma outra posição, por ser de uma outra característica, sabe? Hoje o Inter tem muito isso, então dá para virar jogos, consegue mudar panoramas, formatações táticas, estilo de jogo com o banco. Isso é muito importante. E hoje, mais uma vez, ficou claro. Pô, ter Alan Patrick e Pedro Henrique no banco para E futebol mais o brasileiro é um Ed, luxo, né? né? O E Edenilson mais o também Ed, estava no exatamente. banco, né? Exatamente. Para futebol brasileiro, eu vejo isso como um luxo, cara. São grandes jogadores, são muito bons. Tanto que a gente já comentou até, pelo menos o Pedro Henrique, né? Deveria ser titular desse time, né? O Alan Patrick, eu acho que é titular desse time. Ele não vem sendo, acho que por causa da preparação física mesmo. Ele não tá 100%, né? Mas a É. tendência é que ele seja um dos titulares, então O acho que tá de problema, parabéns. o problema Fala, para fala. mim é que aonde joga o Alan Patrick, ele só caberia no lugar do Depena. E o Depena ele É, tem uma importância tática para o Inter muito grande, que é uma coisa que o Alan Patrick não conseguiria dar. E aí tu obrigaria quem a fazer isso? O Wanderson. E aí tu perderia o melhor do Wanderson, perderia. que é a velocidade no contra um. Então, a meu Exatamente. ver, o Alan Patrick ele é banco do Inter hoje por causa do que o Depena entrega taticamente para o Inter, e aí desobrigando o Wanderson. E aí tem várias outras Sim. questões. Mas, para mim, bola, ele seria titular do time do Inter. O problema é que Ah, tu é, não tem como tirar o cara tático, ou daqui a exatamente, pouco, né, depende. puxar o Sim, Wanderson para ficar correndo atrás de ponta ou claro. de lateral. Aí tu mata o teu velocista, Sim. né? Não, é Driblador. aquela coisa. Todo time tem que ter um carregador de piano, né? Tem que ter o cara Exatamente. que E o vai, que Depena é vai. esse cara no Inter. Sim, exatamente. Tem que ter aquele cara que vai se sacrificar pelo craque. Pelo coletivo. Não exatamente que sejam craques, mas tipo, ele vai se sacrificar pelos caras que vão decidir o jogo. O Sim. Depena é um cara que não vai decidir. Então ele é o cara que se sacrifica jogando taticamente. Aí, bem que você falou, se tu bota o Alan Patrick, não tem ninguém que faça isso. Aí tu vai ter que matar peças que são importantes para frente. E muito provavelmente um Wanderson não entregaria da mesma forma que o Depena entrega fazendo essa parte tática, né? E eu vejo muita Então, gente é isso aí. criticar, né, que o Depena ele deu uma caída. Eu concordo com isso, assim, que o Depena ele deu uma caída porque ele estava se tornando um jogador mais construtor, mais assistente, né, Sim, e tudo mais decisivo em alguns jogos. Mas quando eu olho ele taticamente dentro do time do Inter, eu não consigo ver um jogador para exercer a função que ele faz.
a menos que tu tivesse um Edenilson com a perna esquerda, né? Que seria um jogador para conseguir fazer isso. Como o Johnny é destro, o Edenilson é destro, tu tem que... E é aquilo, né? O Depena veio para ser um ponta, e aí ele foi realocado ali ainda com o Cacique Medina, e deu certo, rendeu, e aí ele teve esse crescimento gigantesco com o Mano, porque eu acho que ele é um jogador que ele gosta de ter a bola, ele é participativo, ele é bem inteligente, né? E ele sabe se deslocar muito bem no campo. Então ele tem aquela entrega, aquela raça do castelhano, do gringo, mas ele também tem aquela malandragem, aquela versatilidade. Então acho que por isso que ele se tornou uma peça tão fundamental. Acho que individualmente ele não anda muito bem, né? Mas ele segue sendo uma peça fundamental para o coletivo do Inter. E, cara, eu queria só destacar um jogador que é pouco falado pelo torcedor, né? E aqui a gente comenta pouco, mas que é o René. Cara, ele acertou o lado esquerdo do Inter. Para mim, assim, hoje ele é o dono da posição, ele apoia com uma naturalidade, ele tem um bom encaixe ali com o meia que tiver, com o Wanderson, uma saída pelo lado esquerdo ali com o Mercado, ele tem um ajuste muito bom. E, cara, defensivamente, ele tem sido impecável, porque hoje, em vários momentos, o Yuri Alberto caiu por ali, o Mosquito caiu por ali, que é um gurizão ensandecido, né? Vai para cima e tudo mais, e ele tá conseguindo, porque o lateral é aquele cara que normalmente ele vai na boa, né? Mas ele normalmente sofre demais, porque ele vai pegar os melhores jogadores, os mais rápidos na ponta e tudo mais, e ele tem conseguido marcar muito bem e principalmente apoiar também, né? Então, queria trazer esse destaque do René, que eu acho que tem feito bons jogos pelo Inter e tem sempre se mantido numa média, assim, com a risca para o alto, assim. Entre 7 e 8 sempre, sendo bem decisivo em alguns momentos. Belíssima lembrança do René. Eu vou até admitir que eu tenho reparado pouco nele, mas visto pelo que o Inter andava tendo em suas laterais, as laterais nunca mais foram citadas como problema. Então, isso já é um grande indício, né? Lateral estamos de boa, graças a Deus. Só. Eu prefiro não comentar sobre essas posições. Prefiro ficar quieto. Sobre essas posições, eu não comento, que o meu time, se juntar os 4, dá negativo. Dá negativo, menos 0,5, menos 1, sim, é ridículo. Mas, enfim, Inter também servido, sim. René, Bustos é uma boa dupla, realmente. Mas, meu querido, mais alguma coisa a acrescentar sobre o Colorado? Não, cara, é isso. Agora tem que, né, fazer toda a força possível para ganhar os 3 pontos contra o Cuiabá no próximo jogo. Exatamente. Repassando aqui, Inter enfrenta o Cuiabá no sábado que vem, dia 10, do Beira-Rio, às 4h30. Joguinho bom para uma tragédia, né? É a tragédia clássica do Inter, né? Pega uns mortos e... Agora não. Agora vai dar. Né? Agora vai dar. Será mesmo? 2-0, 3-0. Não conhecia esse Rodrigo, eu não conhecia esse Rodrigão otimista assim. Estamos gostando de ver, gostamos de ver. Cara, é o Rodrigão que tá vendo. Eu vou dizer assim, eu andava meio borocochô pro Colorado, tá? Eu via muito mais por nós aqui pelo programa e para passar alguma questão de informação e tal. Mas, cara, eu tenho visto um Inter bem postado, correto, organizado, né? Tanto defensivamente como na parte de criação. Eu acho que o Inter ele peca um pouco porque ele consegue, no segundo terço do campo, ser muito bom e te encher os olhos, e no acabamento do último passe, o último cruzamento, muitas vezes falhar. Mas eu acho que o volume que o Inter tem criado dá indícios de que tem muito a melhorar ainda. Então eu acho que o Inter ele pode crescer um pouco mais. Eu acho que né, num primeiro momento, sempre fui muito realista de achar que, cara, primeiro esse campeonato para o Inter era os 45 pontos. Eu já acho que o Inter ele vai brigar pelo G4, entendeu? Acho que esse G4 vai virar um G6, então melhor ainda, né, um G6 de vaga direta, podemos dizer assim. Mas eu acho que o Inter tem potencial para estar brigando lá em cima como ele está. E ele tem feito bons enfrentamentos, principalmente com as equipes lá de cima. E, cara, não tem sido tão patético quando enfrenta essas equipes lá de baixo. No Beira-Rio ele tem conseguido se impor, tem conseguido fazer os resultados, né? Então eu acredito que o Inter tem tudo para vencer o Cuiabá. Maravilha, velho, maravilha. Vou, infelizmente, ter que concordar com isso. O Inter está começando a ser um time mais
confiável. Não é a minha palavra que eu queria usar, Confiável. mas cabe bem. É. O Inter finalmente está sendo um time mais confiável e tem tudo para ficar no G4. E, abrindo ou não G6, acho que o Inter termina esse Brasileirão no G4, para minha desgraça. Mas estamos junto, meu velho. Rodrigão, obrigado pela participação, meu querido. Feito, meu querido. Até a próxima. Feitoria, meus amigos. Até a próxima. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Voltamos no próximo momento. Quem sabe ao longo da semana, trazendo alguma novidade, uma informação. Se não, nos joguinhos do Find. Se inscrevam no canal. Comentem aqui no vídeo. Compartilhem, curtam. Um grande abraço e até a próxima.